Meus amigos, eu acho que eu não tenho mais a mínima noção do tempo de vida que o celular já roubou da minha própria existência. Pensando nisso foi que eu decidi tomar uma medida drástica que foi melhorar minha relação com o uso da tecnologia, né, sobretudo o meu celular e também das redes sociais, né? Se você está acompanhando esse vídeo aqui, muito provavelmente você sentia alguns sintomas ou muitas vezes se viu nas mesmas condições que eu, que era o quê? Ansiedade, estresse, sem paciência para assistir um filme, capacidade de memória, de memorização das coisas ridícula, ler um livro, zero paciência, justamente porque a tua cabeça está muito acelerada e muito atrelada a esse mundo, esse universo tecnológico que a gente tem vivido hoje, né? Então, essa é uma nova fase da minha vida, né? Tô desapegando totalmente da tecnologia, tô tentando fazer as coisas cada vez mais de forma analógica. Particularmente falando sobre o meu caso, já percebi que eu tenho uma dificuldade tremenda com o manejo de tecnologia, sobretudo, né? Mas especificamente de rede social, né? As redes sociais elas me cansam bastante justamente por causa da dinâmica própria delas, né? E toda vez que eu utilizo as plataformas como o Instagram, TikTok, enfim, o YouTube menos porque é um conteúdo mais intencional, eu procuro, né? Não sou, digamos, capturado, a minha atenção não é capturada pelo algoritmo lá da plataforma. Quando eu termino de ver aquela porcaria, eu tô extremamente cansado, estressado, sem paciência para fazer nada. Quando eu preciso fazer coisas que são mais lentas, como por exemplo ler, é, assistir um filme, eu não consigo ver 10 minutos do filme porque já me dá vontade de pegar o telefone para checar, visualizar alguma coisa, imaginando que aconteceu algo naquele universo que de fato a gente sabe que nunca acontece nada. É só a nossa cabeça querendo provar ou mostrar pra gente alguma coisa que não existe, né? Enfim. Percebi também que, paralelamente a tudo isso, diversas áreas da minha vida estavam ficando um pouco mais para trás, né? Como estudar, o próprio trabalho, a religião, o convívio com Deus, a própria família, enfim, tudo tava. Bicho, ui, pensa numa merda, multiplica por 1000, pronto, pensa aí, tava a minha vida. Não sei se estava nesse grau de exagero, né, que eu tô colocando, mas eu tava olhando a coisa desse sentido, tipo, fazendo as coisas arrastadas, sem vontade, porque eu tava cansado, que eu gastei um tempo na rede social, fazendo as coisas sem direção, sem direcionamento, fazendo da forma que dava, no momento que dava, não tinha uma organização prévia, um compromisso, não tinha, sabe? O dia não tinha ordem, é essa palavra, né? Então, o que que eu tenho feito recentemente? Então decidi, cara, a minha vida tá ruim, minha atenção tá uma porcaria, sempre que eu vou estudar, cadê? Meus livros estão aqui, as paradas que eu estudo ali para a prova que eu vou fazer estão ali no canto, eu não consigo ter atenção, minha capacidade de prestar atenção nas coisas tá indo pro ralo, o meu trabalho eu tô sempre cansado, porque, né, isso aqui me consome física e mentalmente. Por que que eu continuo nessa coisa? Tipo, né? Por que que a gente, né? Cabe até uma pergunta pra você. Por que que a gente faz tão mal a nós mesmos, né? E um pouco de irracionalidade essa parada, né? Porque se tu sabe que uma parada faz mal, é muito simples tu falar assim pra outra pessoa. Pô, fulano, não faz isso aqui não, porque isso aqui é ruim pra você. Mas quando essa coisa é aplicada a você, você não tem a mesma capacidade, né? Tipo aquela história, faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Enfim. Então, já não é a primeira vez que eu tiro as redes sociais, né? Que tento consertar um pouco do meu manejo com o mundo digital. Porque, como eu disse, eu percebi que eu tenho uma capacidade uma dificuldade de manejo mesmo, interação. E da outra vez eu gastei, acho que foi umas 2 semanas e decidi retomar o uso das redes sociais. E vi que, sabe, já estava saturado, já não tô mais querendo ver a vida dos outros, já não tô pouco me importando com o café da manhã que o outro tá comendo, tô pouco me importando o que o outro fez no final de semana. Talvez, né? Como diz o Fernando Pessoa, seja o momento de eu fazer o esforço mais prolongado na minha vida, que é olhar para dentro de si, né? E, enfim, acho que eu vou fazer um pouco disso agora. Tirei. O meu ambiente de trabalho ficou mais devagar, mais lento, mais vagaroso. A minha forma de viver, bicho. Tem uma lagarta aqui na cortina, mano. Deve ter caído da árvore. Tem uma árvore aqui grandona, o vizinho tem até que cortar. Tá entrando pela minha janela, tem uma lagarta ali, ó. Depois eu filmo, que a câmera tá posicionada. Que loucura. Então meu ambiente de trabalho ficou mais lento, a minha vida como um todo deu uma diminuída, ficou mais slow. A minha vida como um todo ficou mais devagar. Agora aparentemente eu consigo fazer as coisas no meu próprio tempo, né? Tô tentando criar um pouco disso. Tô reservando horários na minha agenda específicos para me desenvolver, entre estudar, aprender um novo idioma, melhorar as minhas ferramentas e as minhas habilidades técnicas de trabalho para cada vez acessar melhor as pessoas, comunicação, linguagem visual, o próprio trabalho em si, né? Que é a parte mais humana.
E vou usar mais ainda esse período fora das redes, essa ausência do mundo digital, para me desenvolver, né? Porque eu acho que isso é o fundamental da vida, né? Mais importante do que ter uma presença na rede digital, nas redes sociais, por ter simplesmente algum nível de status, mais importante é eu me desenvolver genuinamente dentro da minha própria vida, né? Isso é o mais fundamental. Eu acho que é esse o caminho da vida, né? Não só, porém. Vou compartilhar um pouco dessa jornada com vocês aí, né? Longe um pouco da rede social, mas voltado um pouco para dentro da própria vida, no sentido de tentar me desenvolver, melhorar um pouco mais da minha própria existência, né? Porque melhorar o meu trabalho, melhorar dentro da minha casa, melhorar com a minha família, são coisas que são fundamentais e às vezes a gente sempre fala assim, pô, eu tô sem tempo, tô sem energia. Na verdade, você não tá sem tempo. A sua prioridade não é fazer determinada atividade, você não tá sem energia, você apenas gastou ela em outro lugar que não deveria, né? Aí quando você precisou daquele recurso, você não tem mais ele disponível. Então tem sido isso. Tô tirando um tempinho também para olhar para dentro de mim, para me conhecer, para saber quais são os meus gostos, sentir também de certa forma que eu tinha me desconectado de mim mesmo, tava fazendo as coisas no automático. Querendo ou não, a rede social, sobretudo as pessoas que você segue, né, te influenciam bastante. Você não percebe, mas pelo fato de você estar sendo exposto todos os dias a um universo de ideias, de imagens, vídeos, sons, tudo nesse sentido, você acaba internalizando seu consciente, seu subconsciente, enfim, chame do que quiser, que algo que não necessariamente seja da sua natureza se torne da sua natureza justamente por causa dessa exposição prolongada e contínua, né? Às vezes você nem gosta de fazer determinada coisa, mas você vê os outros fazendo e quer literalmente replicar, né? Nós somos macaquinhos de imitação, biologicamente falando, neurologicamente, enfim. Então vai ser um pouco disso, olhar para dentro de mim mesmo, me reconectar, saber quais são as coisas que eu gosto, saber o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero para o meu futuro, delimitar ideias, traçar planos para atingir esses objetivos, né? Reformular as ideias no caminho, que às vezes não dá certo, enfim. Compartilhar com vocês aí, vambora. Vou colocar uma meta só para ter um parâmetro, mas muito provavelmente a gente vai estender isso daí. A princípio eu tô pensando em fazer 3, 6, 9, 12, 15, 6. 6 vezes 6, 36. Não, 36 vai ficar muita coisa. 18, metade, 180. 180 dias sem redes sociais, 180 dias melhorando o meu manejo do universo digital, compartilhando aqui com vocês o que eu tenho feito para me desenvolver, as coisas que eu tenho aprendido, né? Beleza? Tamo junto. Meio-dia e 10 agora, bom dia pra geral. Tamo junto, meio-dia e 10. Tomar um cafezinho, estudar. Valeu, fui.